A declaração do presidente Lula de que o IBAMA parece ser contra o governo por falta de aval sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas gerou críticas do próprio Instituto. E sobre esse assunto, o nosso convidado é o ambientalista, o cientista Carlos Nobre. Senhor Carlos, muito obrigado pela gentileza, pela atenção com os espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O senhor acha que a fala do presidente Lula se politiza ainda mais essa discussão quando deveria ser uma questão eminentemente técnica, doutor? Sem dúvida, existem aí dois fatores importantes como o que a ciência mostra, né? O primeiro é tomar muito cuidado que essas explorações de petróleo nos oceanos pré-sal, ela pode ter um risco grande. Nós tivemos o maior acidente da história desse tipo de vazamento de petróleo, quase 15 anos atrás, no Golfo do México. A exploradora era a British Petroleum. Em abril de 2010, estourou a exploração ali, começou por 87 dias, vazou o petróleo, quase 5 milhões de barris foram para o oceano. Aquilo causou um impacto ambiental terrível ali em todo o Golfo do México, na costa também dos países, Estados Unidos, México e outros países, e a British Petroleum teve que pagar um prejuízo, multas e reembolsar pessoas e grupos que perderam muito, 60 bilhões de dólares, só para dar uma ideia. Esse risco existe em qualquer exploração de petróleo do fundo do mar. Mas o que eu quero dizer mesmo, por que não devemos fazer nenhuma nova exploração, é pelo risco do aquecimento global. Não é aquele poço ali ou aqui, não podemos ter nenhum novo, e nem mina de carvão e nem gás natural. Por quê? Porque com todas as minas de carvão, poços de petróleo e gás natural que já existem em exploração, a gente chegaria em 2050 ainda emitindo 40% de todos os gases de efeito estufa, 37, 38 bilhões de toneladas que a queima dos combustíveis fósseis hoje geram. Chegar em 2050 ainda emitindo 12, 13 bilhões de toneladas de gás carbônico vai fazer o planeta pegar fogo, vai fazer o planeta explodir temperatura, vai passar de 2,5 graus. Então, não pode continuar. Então, como o presidente Lula falou muito bem, a fala dele no fim do G20, em novembro, no Rio de Janeiro, foi muito boa. Países, a questão da emergência climática se tornou tão grave, nós já atingimos 1,5 graus em 2024, você vê a coisa terrível que foi 1,75 graus em janeiro desse ano, mais quente em 200 mil anos do planeta, e o presidente Lula foi correto, ele falou, temos que zerar as emissões em 2040, não mais do que 2045, isso é super correto. Agora tem que ter coerência, esse discurso dele lá no G20, com não apoiar nenhuma nova exploração. Essa que é a questão principal. No mundo inteiro, não é só o Brasil. E outra coisa que eu falei, se explorar todas as minas de carvão, petróleo e gás natural que já existem, nenhuma nova, nós teremos uma emissão em 2050 que vai criar um suicídio ecológico, nós chamamos de ecocídio. Então, essa é a razão principal. Não explorar nenhum poço de petróleo, carvão e gás natural. Vou chamar os nossos comentaristas. Na sequência, a Dora Kramer faz a pergunta. Dora. Boa noite. Vou te chamar de professor, tá? Porque eu gosto de chamar todo mundo que tem conhecimento numa área específica, eu chamo de professor porque dá aula aqui pra gente, sempre. Então, é o seguinte, essa forma do presidente se referir à análise do IBAMA como lenga-lenga provocou uma reação óbvia, né, natural, lá dentro do Ministério do Meio Ambiente, principalmente no IBAMA, que já é um órgão que vem sendo deixado de lado. A gente viu recentemente, nem sei se acabou a greve. O senhor acha que esse tipo de declaração pode ter reflexo, e qual reflexo, na decisão do IBAMA, na atitude, digamos assim, no espírito do IBAMA nessa decisão? Não me parece. Eu também acompanhei na imprensa, hoje, né, as declarações do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e de outras pessoas foram sempre muito baseados nos aspectos técnicos, né? Qualquer exploração, qualquer tipo de exploração de
de recursos naturais, tem que ter avaliação do IBAMA para ver o risco e também toda exploração de poço de petróleo no mar, e mesmo fora do mar, mas no mar, tem que ter estudos muito avançados para ver todo o risco. Ali, há mais ou menos uma década, foram descobertos ecossistemas muito importantes, até recifes de corais que ficam até mais baixos. Um dos lugares que encontraram novos recifes de corais ali na foz do Rio Amazonas. Então, quer dizer, é muito importante ver o risco, né? Se tiver um vazamento, como houve lá, como eu mencionei, em 2010, no Golfo do México, precisa tomar muito cuidado. Então, esse estudo do IBAMA é muito importante. Mas o estudo do IBAMA está olhando mais os riscos ali de quase que um desastre ecológico ali, se tiver vazamento, alguma coisa. O que eu falei é mais preocupante ainda, porque ainda está havendo exploração em todo o mundo. A maioria dos países produtores de petróleo, gás natural e carvão ainda estão fazendo novas explorações. Por exemplo, se for fazer uma exploração de petróleo ali na costa do Amapá, se tiver petróleo ali, isso que o presidente Lula quer que seja feito, se tiver petróleo, vai ser explorado lá depois de 2030 e vai ter petróleo até 2060, 70, 80. Não tem sentido, né? Ou nós paramos de explorar petróleo, carvão e gás natural, ou nós vamos fazer o planeta, o suicídio ecológico. Nós vamos passar de 2,5 graus em 2050 e poderemos chegar a 3, 4 graus em 2100, tornando grande parte do planeta inabitável e começando a sexta extinção de espécies. Portanto, nós temos que rapidamente zerar as emissões. É o que eu falei, eu repito, o presidente Lula falou no G20, zerar as emissões, todos os países do mundo, até 2040. Então, é isso. Nenhuma nova exploração de petróleo, gás natural e minas de carvão. Na sequência, Sr. Carlos Nobre, a pergunta de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, esse tipo de declaração que foi dada pelo presidente, ela demonstra uma certa fragilidade no posicionamento da ministra Marina Silva no âmbito dessas discussões dentro do governo? Qual que é a leitura que o setor ambientalista faz com relação especificamente ao posicionamento da ministra Marina Silva no âmbito do governo para travar esse debate, essa luta dentro do governo? Olha, o que eu tenho acompanhado, a ministra sempre faz um depoimento, uma declaração baseado em ciência e tecnologia. É muito importante fazer esse estudo que o IBAMA está fazendo para avaliar todos os riscos. Já houve vazamentos aí em outras explorações, até mesmo lá na foz do Amazonas, anos atrás. Então, a ministra tem razão, ela está falando, a função do IBAMA é avaliar todos os riscos para isso. Eu acho até que quem não devia aprovar isso, eu sei que não é a posição, é o ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia devia falar, vamos numa super rápida transição energética. Deixa eu dar um dado para vocês. No primeiro governo Lula, 2003, 22 anos atrás, a Petrobras criou a diretoria de transição energética. Era para começar, naquela época, acelerar muito a transição energética. Não houve aceleração da transição energética da Petrobras. Agora, em janeiro de 2023, o presidente Lula, a Petrobras, mas por recomendação do presidente Lula, recriou a diretoria de transição energética. Colocou um grande cientista, Thomas Kim, que é o diretor, ele foi o presidente da empresa de planejamento energético por muitos anos, lá atrás, e a Petrobras tem toda a condição de acelerar a transição energética. Dou um exemplo. Tem enorme potencial de tirar energia renovável dos oceanos. Maré, as correntes oceânicas, e também existe uma potencial gigantesco do que a gente chama o gradiente de temperatura entre a superfície e 1.000 metros. Isso dá, nos oceanos tropicais, como a costa norte do Espírito Santo até o Amapá, 22 a 24 graus. Com isso, Estados Unidos já fez uma usina no Havaí, o Japão já fez, a Europa está fazendo uma no Haiti. Tem um enorme potencial. Estou dando uns exemplos. A Petrobras tem uma enorme experiência
em oceano, com toda essa infraestrutura que ela faz para explorações de poços de petróleo no pré-sal. Então, a Petrobras devia acelerar muito mais a transição energética. Ela tem condição, ela tem financiamento, mas a Petrobras está indo muito devagar na transição energética. É isso que eu quis dizer. Eu até não me surpreenderia se o ministro de Minas e Energia falasse: não, nós vamos acelerar a transição energética. Ele nunca falou. Queria fazer uma última questão para o senhor. Os meteorologistas já estão alertando para a chegada de uma onda de calor nos próximos dias. E eu pergunto para o senhor o seguinte, pela experiência e pelas pesquisas que o senhor faz, esse ano já é possível se constatar que será um ano mais quente do que os anteriores, ou até mesmo a sequência do ano muito quente que tivemos em 2024, e isso comprova cada vez mais a discussão das mudanças climáticas, a ação disso no planeta? Olha, o que aconteceu em 2023 e 2024 foi nem previsto pela ciência. Em 2022, a ciência previu muito bem o El Niño, fenômeno El Niño no Oceano Pacífico Equatorial, aquecimento ali bem forte do Pacífico Centro-Leste até a América do Sul. Previu um El Niño forte, foi o terceiro El Niño mais forte do registro histórico, e se previa, ela estava 1,2 graus mais quente em 2022, e se previa que chegaria globalmente, enquanto existisse o El Niño, que foi de junho de 2023 a abril de 2024, chegaria a 1,3 graus. E aí o que aconteceu? Chegou a 1,5. 2024, a média foi 1,55, e o El Niño tinha acabado em abril. Então, milhares de cientistas estão tentando explicar por que a temperatura subiu tanto, e aí, em novembro do ano passado, começou Laninha. Laninha é o oposto, né? É quando as águas ali do Pacífico Equatorial Centro-Leste esfriam, ficam mais baixo do que a média. Não, a temperatura não baixou, bateu todo o recorde. Nós precisamos de mais de 200 mil anos para a temperatura estar como foi em janeiro, 1,75 graus mais quente. Nunca aconteceu isso. E tem milhares de cientistas tentando explicar o que aconteceu. Porque não dá para você dizer que a temperatura ia aumentar tanto de 2021 para 2024, 0,4 graus, se fosse só o aumento dos gases de efeito estufa. Aumentaria um pouquinho. Então, tem milhares de cientistas tentando explicar. Uma das explicações é que nuvens baixas, que refletem muita radiação solar, por exemplo, nuvens em cima dos oceanos, bem baixas, refletem 50% a 60% da radiação solar, elas diminuíram muito, aí o sol bate no oceano, aquece, o oceano só reflete 6%, o derretimento do mar de gelo ali na Antártica acelerou muito nos últimos 4 anos, aí quando você derrete o mar de gelo também, o gelo em cima do mar reflete 50% a 60%, o oceano só reflete 6%, como eu falei. Então, tudo isso está acontecendo, um monte de outras coisas, então, é o que eu falei, milhares de cientistas estão tentando explicar. Não é possível confirmar que essa temperatura vai continuar nesse nível, 1,5 graus ou até mais, esse ano de 2025 e nos próximos anos. Mas o que mostrou? Nunca nós tivemos essa temperatura tão alta. Para 1,5 nós temos que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial. Explodiram todos os eventos extremos. A ciência já sabia. Por isso que o Acordo de Paris, a COP26 2021 em Glasgow, falou, não podemos passar de 1,5 graus. Por quê? Mais de 1,5 graus, ondas de calor, chuvas extremas, rajadas de vento, incêndios florestais, super secas, tudo isso estaria acontecendo como aconteceu em 2023 e 2024. Nós vimos, explodiu tudo. E continua agora. Então, não dá para prever se esse ano vai continuar tão quente quanto o ano passado. Janeiro bateu todos os recordes. Então, isso mostra o enorme risco. Por isso que ondas de calor é um dos fenômenos extremos. Por que esses fenômenos estão aumentando tanto? Veja bem, também foi mostrado, o Instituto Europeu Copérnicos, que o ano passado teve 5% mais vapor d'água na atmosfera do que 2023. Quando você evapora muita água, principalmente dos oceanos, você joga energia para a atmosfera. Isso é um dos fatores principais de fazer os fenômenos extremos baterem recordes. É isso que aconteceu, batendo todos os recordes. Em todo o planeta nós tivemos recordes de temperaturas aí no Rio Grande do Sul. Os próximos dias estão para bater recordes em muitas partes até do Sudeste.
e no ano passado tivemos o recorde de seca na Amazônia, uma grande seca no Cerrado e no Pantanal também. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e é porque a temperatura já atingiu 1,5 grau. Ela vai permanecer? A ciência não sabe, mas já dá para ver o risco se ela permanecer. Doutor Carlos Nobre, ambientalista, cientista, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por nos atender, pelas explicações. Voltaremos a nos falar. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, um abraço.